A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui em mais um dia, o qual Ele nos presenteia para estarmos vivendo de acordo com a santíssima vontade dEle. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde neste dia e eternamente em nossas vidas. Vamos orar para estarmos meditando no capítulo de número 8 em Êxodo, né? Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor, soberano, Rei do Universo. Obrigada, Pai, por estarmos aqui mais um dia para meditarmos na vossa santíssima palavra. Espírito Santo de Deus, nos conceda entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O capítulo de número 8 vai dizer a praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos, disse mais o Senhor a Moisés. Dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do teu povo. Somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal, vendo, pois, Faraó, que havia descanso, agravou seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Próxima praga, o próximo subtítulo diz: A praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito, e os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. A praga das moscas. O próximo subtítulo: A praga das moscas. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei chamas de moscas sobre ti, sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim: vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas
dos seus servos e sobre toda a terra do Egito, a terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Louvado seja Deus. 32 versículos, né? O capítulo de número 8, nós podemos ver aqui as maravilhas do nosso Deus, a grandeza do nosso Deus, a forma que ele faz, né? Porque ele é excelente e ele tudo pode, né? Sobre os céus e sobre a terra, né? Porque todo o poder nos céus é do nosso Deus Todo-Poderoso, todo o poder na terra também é do nosso Deus Todo-Poderoso. E podemos ver aqui que as pragas das rãs, né, os magos do Egito também puderam, né, fazer ali os mesmos sinais. Aí quando passa-se aqui, a partir da praga dos piolhos, eles não conseguiram mais fazer ali, né, aquela praga também acontecer. E então eles reconheceram e disseram, né, isto é o dedo de Deus, né? Mas porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, né, como o Senhor tinha dito. O Senhor já sabia de tudo isso, que o coração de Faraó, né, endureceria. Podemos ver também a praga das moscas, né, aqui, que é algo, né, que incomoda bastante, mosca, né, já pensou, né, um montão de mosca por todo canto, louvado seja Deus, né, não era coisa fácil, mas mesmo assim, né, ele endurecia o coração e não deixava o povo ir. Podemos ver aqui que ele disse até que deixaria eles ir, né, e eles, então Moisés ali, ele acreditou, né, que falou até para que ele não enganasse mais, né, a ele, e então ele orou ao Senhor. Imagino eu que Moisés chegou, né, com essa notícia de que o povo, é, de que ele havia deixado eles irem ali sacrificar, né, sacrifícios ao nosso Deus, e ali naquele momento, né, acho que o povo deve ter se alegrado com aquela situação, porque ele já havia deixado, e logo depois ele vai, né, e endurece o seu coração e não deixa ir mais o povo, né, então era idas e voltas, né, mas o Senhor nosso Deus, ele já sabia de tudo e ele já tinha tudo preparado. Então, meus irmãos amados, que louvemos ao nosso Deus Todo-Poderoso e que sacrifiquemos, né, todos os dias, sacrifícios de louvor verdadeiro, né, de adoração verdadeira ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para encerrarmos o capítulo de hoje, né, o de número 8, e amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir, estaremos no capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós vos agradecemos por estar conosco, por nos permitir estar aqui meditando na vossa Santíssima Palavra. Que o Senhor nos conceda um dia de bênção, de vitórias, que o Senhor fique conosco, não só hoje, mas eternamente, pois sem a vossa Santíssima Presença não passamos de pó, mas com o Senhor, que é nosso Deus Todo-Poderoso, assim como disse o rei Davi, podemos saltar as muralhas, e o Senhor é quem nos faz atravessar, né, os rios da vida, o Senhor é quem nos faz atravessar o Jordão da vida. Que o Senhor nos abençoe, Pai amado, nos conceda o batismo com o Espírito Santo e com fogo, nos revista com o poder dos altos céus. Que o Senhor
nos permita, né, conhecer e usar os dons do Espírito Santo que o Senhor tem concedido aos vossos filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Deus Trino, o nosso Deus Santo, hoje e eternamente. Que o Senhor fique conosco, que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.